Hoje eu quero comentar uma reportagem publicada na sexta pelo portal Metrópolis e que foi muito debatida ao longo do fim de semana. Inclusive ontem, circulou uma notícia aí, na verdade, eu fiquei procurando uma confirmação se era verdade ou não e que foi bem curiosa e aparentemente, bem, tem um fundo de verdade, mas até que ponto que é real também não sei. Mas eu quero dividir com vocês para a gente poder pensar algumas coisas aqui. Quem sabe, se alguém tiver informações sobre isso, também pode pôr aqui no comentário. Que disseram que a Michele Bolsonaro, isso é a segunda reportagem do portal Metrópolis, a Michele Bolsonaro esvaziou o espelho d'água, quanto era ainda a primeira-dama, porque havia moedas no fundo, que é moedas que as pessoas jogavam para sorte, aquela tradição de você jogar uma moedinha numa fonte, numa chafariz, jogava no espelho d'água e ela mandou esvaziar esse espelho d'água para recolher as moedas para dar para o pastor amigo dela. E aí, a história que circulou ontem foi que, ao fazer isso, ao esvaziar o espelho d'água, ela acabou matando, ela mandou matar, na verdade, as carpas que havia ali. Segundo o que disseram, é que essas carpas haviam sido presentes do imperador Hirohito, isso em 89, que esses peixes eram raríssimos e muito valiosos. E aí houve toda especulação sobre valores, desde 5 mil reais até 20 mil reais por peixe. Então, assim, não sei se isso é verdade, como eu falei, isso foi o que circulou ontem, até tentei buscar confirmação, não encontrei, mas o fato que se sabe é que realmente ela mandou esvaziar o espelho d'água, que recolheram as moedas e talvez os peixes tenham morrido também, e não sei se eram peixes raros ou não, mas de qualquer maneira, a reportagem mostra algumas bizarrices que a primeira-dama e o Bolsonaro fizeram. Então eu quero dividir com vocês aqui algumas considerações, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. E quem quiser dar uma força para o canal também, se torne um membro do canal. O link está na descrição desse vídeo. Você pode se tornar um membro e ajudar mensalmente aqui para o canal. Isso também é muito importante para sinalizar para o Google que você acompanha, que o canal é relevante, e isso pode dar uma sobrevida ao canal também, como a gente falou já nas últimas semanas. Então, vamos falar sobre a reportagem Segredos do Alvorada. E aí, vou ler o comecinho da reportagem para vocês e a gente vai pensar algumas coisas depois, sobre isso. Então diz o seguinte aqui, As infiltrações no teto, os móveis terrivelmente deteriorados e o piso de jacarandá esburacado e sem manutenção são só a face aparente de uma fase do Palácio Alvorada que, embora não tenha nada de áurea ou épica, a história não poderá jamais esquecer. Para além dos já conhecidos estragos deixados para trás, nos 4 anos em que esteve à disposição de Jair e Michele Bolsonaro, o prédio projetado por Oscar Niemeyer para ser a principal residência da presidência da República do Brasil foi lugar de confusões barulhentas, assédio moral a funcionários e de transações financeiras pouco usuais que vão ao encontro das suspeitas de Caixa 2 reveladas há 2 semanas pela Coluna e que, nesse momento, estão sob investigação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Relatos de quem viveu o cotidiano do Palácio nos últimos anos, documentos e outros registros inéditos, como gravações e mensagens de WhatsApp, revelam segredos do período em que a residência oficial foi ocupada pelos Bolsonaros e escancaram a diferença abissal entre o discurso público do ex-casal presidencial e o comportamento adotado longe dos holofotes, por detrás das vidraças do Alvorada. Daí eles prosseguem aqui mais adiante, De cima a baixo na hierarquia do Alvorada, do restrito staff que servia a família, até literalmente a turma que cuida dos gramados onde passeiam as emas, há histórias ilustrativas de um lado do poder que destoa, e destoa bastante, daquele que é exibido costumeiramente ao distinto público. Histórias como a do pastor evangélico amigo da Michele, presenteado com o cargo de administrador do palácio que esculhambava os subordinados e ameaçava até suspender o lanche de quem ousasse questioná-lo. Tudo, segundo ele próprio, disse em reunião gravada, escondidas com aval da então primeira-dama. Aqui tem o áudio, na reportagem, quem quiser ouvir essa conversa aqui desse pastor aqui, chamado de pastor do diabo, você percebe isso, o assédio moral contra os funcionários que eram jardineiros e que ele forçava ou queria que fizessem a limpeza de banheiro também. Prossegue aqui. A mais, Michele, com alguma frequência, protagonizava brigas colossais com Carlos e Jair Renan, os filhos do 02 e 04 de Jair Bolsonaro. Numa dessas confusões, na frente dos empregados, o 04 precisou ser contido pelo pescoço por um segurança. Bolsonaro, em um dia de fúria, arrombou a adega do palácio. Sim, o então presidente da República pôs abaixo, com o pé, a porta do cômodo onde fica guardado o estoque de vinhos da residência oficial. Já nos estertores do governo, funcionários da confiança de Bolsonaro e da Michele levaram embora caixas e mais caixas de picanha, camarão e bacalhau comprados com dinheiro público que estavam armazenadas na câmara frigorífica anexa à cozinha.
Ainda nos últimos dias de 2022, moedas jogadas por turistas no espelho d'água, que enfeita a entrada do Alvorada, foram pescadas e carregadas pelo síndico do palácio. O síndico seria o pastor lá, né, administrador do palácio. Também com autorização de Michele, supostamente para serem doadas a uma igreja. Bem, as histórias aqui, elas são desenvolvidas mais adiante na reportagem, que é uma longa reportagem, inclusive também conta sobre um auxiliar da Michele, que também era encarregado de levar a rachadinha para ela. Então, assim, são muitas denúncias, algumas são curiosidades de bastidores da vida palaciana, da vida do presidente, da primeira-dama, mas outras são graves. Por exemplo, como esse roubo da comida no final do mandato aí, que, segundo diz a reportagem, a Janja, quando chegou lá no palácio, né, quando ia ver a transição de poder, perguntaram para a Janja se ela queria a comida que estava lá e ela disse que podia ser levada pelos funcionários do palácio. E, na verdade, quem levou o melhor, né, levou a picanha, os camarões, não foram os funcionários, mas gente, equipe do ex-presidente Bolsonaro e da Michele. E aqueles retratos figuras que já imaginava que seriam assim, né, mas retratam o Bolsonaro como essa figura, sabe, volúvel e também como um pau-mandado da Michele, é o que mostra a reportagem, né, que era alguém que era bastante submisso a Michele, com exceção de alguns momentos no qual ele perdia a cabeça e, nesse caso da adega de vinhos, ele arromba a porta porque ele queria pegar um vinho para uma visita, dar de presente um vinho da adega, e daí ele descobre que ela está trancada porque o Jair Renan, o filho 04 do Bolsonaro, o Jair Renan ia lá sempre e pegava vinho para ele e para os amigos. E aí, por instrução, por ordem da Michele Bolsonaro, os funcionários do palácio trancaram a adega para que o Jair Renan não pegasse e era para ninguém pegar. E aí o Bolsonaro vai lá e arromba a porta com raiva, né, com nervosismo. E outro caso que mostra também desse pastor. O nome dele é Francisco de Assis Castelo Branco, um amigo da família, um amigo da Michele Bolsonaro, e que é chamado para ser o administrador do palácio. E aí vai revelando também como ele maltratava os funcionários, como ele ameaçava os funcionários, sabe, com demissão, caso não cumprissem funções que estavam fora das atribuições normais da contratação deles. E aí tem um áudio longo, como eu falei, um áudio no qual ele vai lá e esculhamba os funcionários, ameaça de degola coletiva ali dos funcionários, claro, no sentido metafórico, caso além de jardim eles não limpassem o banheiro. São muitos funcionários no palácio, então é óbvio que essas fofocas palacianas, em algum momento, elas surgem, né? Inclusive quem acompanha, por exemplo, quem já leu histórias de governos ou de, sabe, administrações, como nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que jornalistas investigativos vão lá e consultem pessoas que trabalham dentro da Casa Branca ou funcionários que vão relatando algumas fofocas nesse sentido, algumas histórias, sabe, paralelas sobre como era a vida ou como era o dia a dia dentro do palácio. Eu já li várias obras nesse sentido, já li algumas sobre o Trump, por exemplo, quando você tem várias conversas paralelas, várias histórias secundárias sobre como era o dia a dia do Trump lá na Casa Branca. Então, acompanhar esse tipo de coisa ajuda não apenas a compreender como são essas pessoas fora dos holofotes, fora da versão oficial propagada, mas também como elas são realmente, né? Como elas realmente se comportam quando não estão sendo vistas, que é o caso da Michele Bolsonaro, que paga de santinha, que paga da, sabe, evangélica, caridosa e bondosa, e nos bastidores, aparentemente, é uma figura bem monstruosa, uma figura bem, sabe, complicada e que tinha uma rivalidade, ou tem uma rivalidade enorme com o Carlos Bolsonaro e com o Jair Renan Bolsonaro. Conta que havia brigas enormes entre eles, discussões no jardim do palácio. Então, assim, como diz aqui na reportagem, num dos casos, quando um segurança teve que segurar o Jair Renan para que ele não avançasse contra a primeira-dama. Então havia muitas brigas, possivelmente também a relação entre ela e Jair Bolsonaro também não é das melhores, então você tem ali uma figura que paga de um tipo de personalidade quando está nas câmeras ou quando está dando entrevistas, e nos bastidores é uma outra figura bem diferente. Mas certamente a denúncia mais grave tem a ver com o esquema de rachadinha, um suposto esquema de rachadinha que teria a ver com uma assessora que recebia um alto salário, 15 mil reais, e levava parte do salário dela para Michele Bolsonaro. Então isso aqui é importando, né, mais uma vez, bem, algo recorrente na família Bolsonaro, importando um esquema de rachadinha que eles já tinham na Assembleia Legislativa do Rio, ou em outros momentos. Essa família de rachadeiros leva essa corrupção de migalhas, claro, pensando na verba total, né, de governo, nessa verba total da política, levam essa corrupção de migalhas para dentro da presidência. E é claro que não é apenas isso, na verdade, se for investigar o Bolsonaro, vai encontrar outros esquemas muito maiores, mas segundo o que mostra aqui, na minha vida eu uso do cartão corporativo para isso. Cartão corporativo para poder pagar despesas pessoais ou da família da Michele Bolsonaro, saques em dinheiro para gastos pessoais ou para depositar na conta dela ou para usar para outras coisas, outras finalidades, e também dinheiro público usado para alimentar Jair Renan Bolsonaro, mandar uma marmita para ele na casa dele, ou seja, toda uma família mamando as tetas do dinheiro público. E aí a gente volta aqui, a gente retorna a todo o discurso que levou à eleição do Bolsonaro em primeiro lugar, que tinha a ver com o combate à corrupção, me chama de corrupto porra. Então assim, durante muito tempo ele usou isso, essa bandeira da corrupção, do combate à corrupção, para enfrentar o PT, para se mostrar como diferente, como antissistêmico, como alguém que não fazia igual
igual. E no final das contas a gente sabia, né? Era fato isso, não havia nenhuma dúvida de que ele importaria o modelo criminoso que ele já praticava, e ele, a família, já praticavam no Rio de Janeiro ou em outros momentos. Então eles vão lá e levam isso para o governo, e isso é muito deprimente. Na verdade, essas notícias aqui, né, esses relatos de como era a vida, o dia a dia dentro do Palácio Alvorada, é quase uma metáfora de como era o governo do Bolsonaro também, né? O modo como ele operava, o caos institucional. Também foram relatos da equipe de transição, né? O Alckmin, por exemplo, disse isso, como havia um caos institucional total, como não havia, sabe, documentos desaparecidos, como havia um monte de bagunça, de ruído, de falta de informação, de gastos inexplicáveis, de, sabe, coisas faltando. Basicamente era isso. Era um governo que foi feito, sabe, sem nenhum tipo de planejamento, sem ordenamento. O que eles sabiam fazer muito bem era criar o caos, era atacar a oposição, era usar as redes sociais para instigar o ódio, mas, no final das contas, aplicar algum tipo de ordem e de desempenho, sabe, verificável não havia. Havia a corrupção também, né? O gasto do cartão corporativo, que foi já também exposto e que são muitos milhões de reais gastos de maneira indiscriminada em locais suspeitos. Então, sim, o fato é que Bolsonaro nunca foi esse bastião de combate à corrupção, de honestidade, pelo contrário, sempre esteve vinculado a milicianos, sempre esteve vinculado a esse esquema de rachadinha, enriqueceu possivelmente, ilicitamente, na política, imóveis comprados com dinheiro vivo. Então, assim, a história é bem complicada. A Juliana Dalpio fez uma série de reportagens sobre isso, né, mostrando as mulheres do Bolsonaro como enriqueceram também, como a Ana Cristina, ex-mulher do Bolsonaro, era a coordenadora do esquema de rachadinha antes do Queiroz. Então, assim, é algo bem complicado e, felizmente, essa família deixou o poder e, mais uma vez, a gente torce, aqui a gente espera que esse tipo de coisa avance, essas investigações avancem e cheguem a essas pessoas e mostrem os desmandos, os crimes, os roubos e eles paguem. Eles paguem do mesmo modo que eles sempre exigiram que os outros pagassem. Então, assim, é a mão que aponta o dedo para o outro, mas que também tem muita coisa a pagar. E, no final das contas, sobre os peixes lá, as carpas que morreram, não sei. Eu realmente não sei. Quer dizer, eu acho que parece que morreram de fato, mas se eram peixes raros, se eram peixes valiosíssimos, eu não sei dizer. Então, se alguém souber aí, me põe no comentário com a fonte para poder pesquisar sobre isso, porque foi intrigante. Ontem o dia inteiro foi esse assunto, né? As carpas que valiam 15, 20 mil reais. E eu realmente não sei. Então, se você tiver alguma informação sobre isso, me passa aqui no comentário. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí, essa reportagem? Recomendo que leiam a reportagem. Ela é bem longa, mas vale ler porque, assim, é de arrepiar o cabelo o negócio. As histórias, assim, são escabrosas mesmo, são, sabe, medonhas e, como eu falei, mostra, né, o caos que era essa família, a zona que eles viviam no palácio, o modo como eles desrespeitavam o dinheiro público, o patrimônio público e que também é desrespeitado quando tem a invasão no 8 de janeiro, né? Bolsonaristas que, com o mesmo espírito de caos e destruição da família Bolsonaro, invadem sites dos três poderes e destroem tudo. Então, assim, é o espírito do bolsonarismo, é de destruição, é de caos, é de acabar com tudo que tá aí, basicamente. Acabar com tudo que tá aí e não construir nada novo e nem melhor. Então, o que você pensa no comentário aqui embaixo? Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força. E hoje à noite tem encontro do Clube do Livro Filosófico. Quem quiser participar, link na descrição também. Vamos debater hoje Senhor das Moscas de William Golding. Espero você mais tarde. Um abração e até mais. Tchau!